Olá, meus irmãos, minhas irmãs. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse momento de explicação da Palavra de Deus. Hoje estamos como tema sobre como receber a aprovação de Deus, ou seja, como receber as bênçãos de Deus. Então fica nesse vídeo por aqui, compartilha. Como de sempre, peço a você que se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe. Então hoje vamos aprender nesse contexto que eu vou demonstrar aqui. Hoje nós estamos mais presentemente numa janelinha pequena no vídeo, mas é uma formação nesse contexto que eu vou passar para vocês. Então seja muito bem-vindo, faça o seu comentário, o que você acha. É uma maneira de expressar dentro do contexto do conteúdo aqui do canal do Padre Jailson. Então você é muito bem-vindo e bem-vinda a esse momento de conteúdo, de formação. Hoje vamos aprender como rezar, como interpretar o contexto do Evangelho de Mateus que eu vou colocar aqui, alguns conteúdos, como você esperar em Deus. Então desde já está aí, eu vou botar aqui na tela, certo? Que você vai ver esse contexto aqui que eu coloquei. Aqui tem justamente essa explicação aqui. Explicação sobre Mateus, capítulo 26, versículo 39. Está aqui, ó. Como rezar para receber a aprovação de Deus. Não é para receber repressão, mas para receber a aprovação. Ou seja, para você ser aprovado. Como rezar realmente para receber. Então nesse contexto é bem significativo você aprender. Aqui está no contexto do evangelho de hoje, não seria esse evangelho dentro do contexto da liturgia de hoje, mas uma explicação, certo? Aqui vem falando sobre meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, ou seja, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui sublinhado. Então isso é uma alternativa para que a gente aprenda a rezar. Aqui tem um texto bem assim, um pouco longo, mas eu vou reler para vocês. Falando sobre a oração, nesse contexto, sobre como a gente deve orar, ter orientação no dia a dia. Então, logo de mão, passa aqui para vocês, vai dizer, a oração não é algo, tá aqui, ó. A oração não é algo desconhecido para os fiéis, pois serve como um meio de comunicação com Deus e uma maneira de fortalecer um relacionamento normal com Ele. Então, essa serve, a oração é para isso, para você ter um contato com Deus, ou seja, para você ter uma intimidade com Deus, certo? Nesse contexto também que descrito vai dizer, por isso rezamos a quem? A Deus, buscando sua orientação todos os dias. A oração serve para isso, para a gente rezar, buscar orientação a Deus todos os dias. Se você é assim, parabéns, continue sempre assim. No entanto, você pode ter e experimentar a praticidade de rezar com frequência, mas não sentir a resposta de Deus. A gente no meio católico, cristão, independentemente de quem seja você e qual a sua religião, mas na vivência do cristianismo, na vivência do catolicismo, a gente busca uma resposta com Deus. A gente reza e diz assim, mas Deus não me deu a resposta. Nesse sentido que Deus vai falar. Ou seja, esse contexto vai dizer, por isso rezamos a Deus. Buscamos todos os dias uma resposta. No entanto, você não pode ter experimentado a praticidade da reza, de oração com frequência, mas não sente a resposta de Deus. Qual poderia ser a razão por trás disso? Então, o que você acha? Que dê uma resposta. Como podemos rezar? Como podemos rezar de uma forma
se alinhar à vontade de Deus para receber sua resposta. Se você deseja atender isso, o conteúdo a seguir pode ser útil. Por favor, continue lendo, que vai ficar para você meditar, pesquisar. É um conteúdo que eu estou dando de presente para você, tá bom? Então, nesse contexto, aqui vai dizer: o Senhor Jesus disse: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes a gente pensa que é da vontade de Deus, ou é da nossa vontade, a gente, não, vou rezar agora e vai aquilo acontecer. Não é assim que acontece? Vai acontecer. Portanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo, Evangelho de Mateus, no capítulo 26 a 39, vai dizer: esta foi a oração de Jesus no jardim de Getsemane, antes de ser crucificado, sabendo que seria crucificado, que derramaria seu sangue, certo? Que derramaria seu sangue até a morte, que teria suportado imenso sofrimento, certo? Imenso sofrimento. O Senhor Jesus estava profundamente angustiado. Ele rezou a Deus, ao Pai 3 vezes, buscando sua vontade. Jesus entendeu perfeitamente a vontade do Pai e, apesar da imensa agonia, submeteu-se a ela voluntariamente. No final, ele foi crucificado, cumprindo o propósito do Pai, a partir da oração do nosso Senhor Jesus. Então, nesse contexto, dá para entender aqui muito bem. Ou seja, aqui nós podemos ver que ele não fez nenhuma exigência a Deus e não teve escolha pessoal. Em vez disso, ele rezou a Deus com a atitude completa de buscar a obediência. O Senhor Jesus Cristo, e ainda estava à sua disposição, a disposição de um ser criador. Ele rezou, ou seja, ele orou em busca da vontade de Deus. Ele orou em busca da vontade de Deus. Essa vontade, uma vontade pessoal, ou seja, ele rezou em busca da vontade, mostrando para a humanidade de Cristo, mas como rezar a Deus. Ou seja, como rezar a Deus? Muito simples. É só dizer: Senhor, o Senhor tem grande poder. Ou seja, meu familiar está doente, por favor, cure. Não é assim que a gente faz? Quando pede, por favor, cure. Ou seja, ajude-me a superar desafio, dificuldades. Senhor, ajude os meus negócios, por favor, ajude a superar esse desafio. Senhor, abençoa minha família, para que não falte nada. Em nossas orações, muitas vezes, tentamos forçar a Deus assim a agir de acordo com o nosso próprio desejo, fazendo assim essas experiências a Ele pedindo. Ou seja, às vezes a gente muitas vezes fica aqui agindo de acordo com o nosso próprio desejo. E como Ele realmente é Deus, Criador, sem demonstrar nossa razão, nossa racionalidade e obediência a Ele, muitas vezes a gente ignora isso. E por isso nossas orações muitas vezes não são respondidas por Deus. Deus diz: pessoal,
que acredita em Deus não pode fazer isso em oração, a leitura de Deus, da sua palavra. Se só ficar participando de reuniões, mas raramente horário com sinceridade, o que vai acontecer? Você vai obter essa graça, ou seja, toda vez, raramente orando, pedindo a Deus genuíno. E algumas pessoas ainda não sabem como orar. De fato, a oração aqui, ela é uma oração que se trata primeiramente para falar do coração a Deus. Ou seja, isso abre o coração de Deus quando você fala na simplicidade, abre diante dele. Se o coração de uma pessoa do tipo certo, ela é capaz de falar nunca assim direta com Deus, ou seja, essa oração, o coração da pessoa do tipo certo, ela vai abrir o coração de Deus. Desse jeito Deus ouve e aceita a sua oração. Aceitando sua oração, as graças imploradas por Deus, continuamente Deus a não dizer nada. Assim, quanto mais orar, mais murcha e fica a oração. Será? Quando você ora, não importa se você anseia por algo, se você busca algo a Deus, se você pede que Deus lhe conceda sabedoria, força, uma questão a qual você deseja lidar e que você não consiga enxergar claramente nesse contexto, ou pode esclarecer a Deus, você precisa possuir um senso de humildade normal. Sem senso você cairá de joelho e dirá a Deus, implorará a Deus que Deus dê fé, força, implorando a Deus que você esclareça a Ele, ou seja, que Ele permita sua natureza, implorando e pare de conceder, ou seja, a graça e a bênção de Deus dentro desse contexto, ou seja, que vai dizer que existe um tom compulsório disso, implorar em um jeito de pressionar Deus, dizer-lhe que essa questão precisa ser resolvida como se fosse predeterminada. Essa não é uma oração sincera quando você força, você quer que isso aconteça. Essa é uma oração sincera, ou não. Para o Espírito Santo, quando você já definiu os temas, definiu o que você quer fazer, você não está apenas agindo, sem se envolver. Isso não enganar a Deus. Deve-se orar com o coração, ou seja, buscando a submissão. Quando algo acontece, por exemplo, você não tem certeza sobre como deve lidar. Isso você poderia dizer: Deus, não sei. Você poderia dizer isso: não sei, Senhor. Não sei o que fazer a respeito disso. Desejo fazê-lo nesse assunto, buscar a tua vontade. Desejo fazer o que tu desejas. Não é assim que a gente faz? Que eu não desejo. Tu sabes que a vontade humana é inteiramente contrária às tuas intenções, que ele existe totalmente a ti e não está de acordo com a vontade. Que tu ilumine, que me dês orientações nessa questão e permita que eu não te ofenda. E a gente assim vai passando. Ou seja, nesse contexto, né, tu me ilumina, ou seja, esse é o tom conciliador que a gente muitas vezes faz na oração, decidindo pedir a Deus, explorando a Deus. Deus, peço que me ajude, não é assim? Que me ajude no ambiente certo, nas pessoas certas, me deixe no meu trabalho. Depois dessa oração você ainda não compreenderá as intenções de Deus, pois essas intenções de Deus estão muitas vezes apelada
de acordo com sua vontade. Agora você deve verificar se as palavras que você usa em oração são sensatas, se elas vêm do coração. Será que está no coração de Deus? Ou seja, se acontecer aqui, a gente deve, se suas orações não forem sensatas, o Espírito Santo não operará em você. Portanto, quando você orar, você deve falar de modo sensato, em tom adequado. Diga: Deus, interessante isso. Diga: Deus, tu conheces minhas fraquezas e minhas repetidas. Peço somente uma de força, suportar minhas circunstâncias, mas somente de acordo com tua vontade. Não sei qual é a tua vontade, mas tudo que peço, que desejo ser feito a tua vontade. Mesmo que eu tiver em apreço serviço com um cadastro, eu o farei voluntariamente. Peço que me dê força, sabedoria, que me permita de fazer essa questão aqui, ou seja, essa questão aqui da oração, desejo da oração. Aqui está o arranjo, assim como o coração explícito diante de Deus, para suportar ou para ser dado as várias palavras de Deus. Entende? Essa palavra aqui você tem que dizer: Senhor, tu conheces minhas fraquezas como homem, tu conheces minhas fraquezas, meu estado de homem. Peço que ilumine nessa questão, dá-me a entender a tua vontade, desejo submeter-me. Então esse texto vai ficar gravado aí para vocês. Você pode adentrar nesse contexto. Entendeu? Ou seja, a palavra de Deus é revelada em nosso coração. Geralmente envolve a esperança de obter coisa dele. Fazer exigência e apresentar nosso desejo. Essa forma de explorar, de ter como objetivo fazer com que Deus faça o nosso desejo. Muitas vezes isso leva a nos cuidar, a nos prepararmos. Entende? Então muitas vezes a gente não sabemos pedir como devemos. Amém? Então é o contexto que eu disse para você nessa boa leitura. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.